apesar da terrível lei de Faraó, o bebê crescia e ficava cada vez mais difícil de escondê-lo. Um dia, preocupada com a situação, quando o bebê chorava, Joquebede se preocupava e acalentava o bebê para que os soldados não ouvissem o choro do bebê e não arrancassem aquele bebê dos braços de Joquebede e da família dela. Miriam e Arão observavam com muita curiosidade a sua mamãe trabalhar. Talvez ela tivesse até contado o que aconteceria ao bebê. Miriam, preocupada, quando a cesta ficou pronta, Joquebede colocou suavemente o seu bebê naquele cesto. Preparou tudo com muito carinho e cuidado. E conversou com Miriam. Miriam, nós vamos o nosso plano, o plano que Deus me deu para salvar o nosso bebê, é levar o bebê, colocá-lo no rio Nilo e aguardar a princesa para ver o que vai acontecer. Deus vai cuidar do nosso bebê, Miriam. Joquebede veio até o rio Nilo com Miriam, colocou com muito carinho, cuidadosamente, a cesta no rio Nilo. Miriam, entre lágrimas, ficou ali observando o bebê de longe. E aquele cestinho no rio Nilo começou a descer. Miriam ficou para ver o que aconteceria com o bebê. Ela deve ter ficado escondida entre os capins e viu a cesta levando seu irmãozinho. Enquanto Miriam olhava e esperava, ela percebeu que havia duas mulheres vindo para o rio. Elas eram servas e trabalhavam no palácio do rei. E quem era aquela jovem bonita? Aquela jovem linda? Ela era a filha de Faraó. Quanto certo para mim? E ao pegar o cesto, a filha de Faraó pegou aquele objeto diferente. A serva pôs a cesta no chão. A filha de Faraó abriu e olhou para ver o que estava ali dentro. Miriam deve ter perdido o fôlego quando escutou o choro do seu irmãozinho. Mas ela esperou para saber o que a princesa faria. O coração da princesa, ao olhar aquele bebê e ver os seus olhinhos lá cheios de lágrimas, ela conhecia a lei de seu pai. Sabia que seu pai poderia jogá-lo no rio Nilo para morrer afogado. Mas a princesa, antes que isso acontecesse, pegou o bebê no seu colo e ficou muito feliz. E disse para suas servas: eu vou ficar com esse bebê. Decidiu ficar com o bebê para ela, cuidar do bebê no palácio. Miriam, quando percebeu, correu até a princesa. Você quer que eu encontre uma mulher hebreia para cuidar do bebê para você? Perguntou para a filha de Faraó. A filha de Faraó aceitou a sugestão. E Miriam correu até a sua casa. Joquebede estava lá orando. Miriam pegou os passos, contou para sua mãe o que havia acontecido e trouxe a sua mamãe até a princesa, filha de Faraó. E a princesa disse à mãe de Joquebede: pega o bebê, leve-o, crie ele para mim, e eu vou pagar para você criar o bebê. A princesa estava encantada com aquele filho, com aquele bebê. Abraçou, já amava aquele bebê e entregou nos braços de Joquebede. E Joquebede glorificou a Deus, porque Deus havia cuidado de seu bebê. Aquele bebê tão pequeno e experimentando o cuidado de Deus. Joquebede pegou seu filhinho, o coração dela certamente ficou exultante. Ela não teria mais que esconder o seu filhinho.
coisas. Deus cuidou de forma maravilhosa de Joquebede, daquele bebê e da sua família. Joquebede levou o filho para casa e teve alegria de cuidar dele nos anos seguintes. Embora fosse ver com ele apenas alguns anos,